Na região de Campinas, onde a TV Band cobre mais de 80 cidades, a situação da saúde preocupa. Muita gente. Sabe que hora vamos sair daqui, não? A gente não tem horário para sair daqui. Saúde e bem-estar é um dos 6 pilares estruturais do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, que usaremos para fazer um raio-x do atendimento público nessa área. A plataforma de inteligência artificial usada como base para o prêmio Band Cidades Excelentes analisa dados oficiais de todos os municípios brasileiros, por meio de um algoritmo próprio, consolidando 67 indicadores a partir de dados públicos colhidos em fontes primárias. O IGMA é resultado de uma pesquisa de mais de 10 anos, em que o objetivo é criar uma bússola para as prefeituras e para os munícipes poderem avaliar suas cidades, saber exatamente onde são os pontos de melhoria em cada uma das suas cidades, assim como os pontos de destaque, olhando isso de uma maneira muito simples. Quando você desagrega esses indicadores na cidade, dá a noção da desigualdade. Onde que o problema é mais grave, onde que o problema é menos grave, qual é o público que necessita mais urgentemente da intervenção da prefeitura ou do poder público de maneira geral. Não há como você fazer boa política pública sem indicador. O IGMA classifica os municípios em 4 categorias com pontuação de 0 a 100. De acordo com a escala, de 0 a 50, o município está em um nível crítico. De 50 a 65, em desenvolvimento. De 65 a 80 é considerado desenvolvido e acima de 80 é uma cidade excelente. O problema é que ainda existe um longo caminho para as nossas cidades alcançarem a excelência na área da saúde. A gente está que nem ioiô, né, na mão de cada um, né, das pessoas aí, né, principalmente na parte da saúde, está muito a deixar a desejar. Tanto para ser atendida, tanto para fazer exame. A última vez que eu vim aqui, eu fiquei de tarde, eu vim acho que umas 2 horas, eu fiquei até de madrugada. Tem muita gente aí, demora muito para atender. O hospital está muito cheio. Apesar de algumas cidades da macro-região terem melhorado seus índices, nenhum dos municípios atingiu a excelência na área da saúde, já que não foi alcançada a nota acima de 80. Diante desse diagnóstico preocupante, fica evidente a urgência de ações para melhorar o atendimento. Especialistas apontam que entre as principais causas desse cenário estão a quantidade insuficiente de leitos e o mau gerenciamento dos recursos. A falta de investimentos adequados na infraestrutura de saúde também contribui para a crise. Os recursos são limitados e nem sempre são suficientes. Aqui na nossa região existem municípios que chegam a colocar 28% do seu orçamento. Mas 2 problemas ainda persistem, né? O baixo financiamento federal, tá? E a dificuldade, muitas vezes, de otimizar isso no momento adequado. A rede hospitalar ela foi reduzida nos últimos anos, porque muitos hospitais conveniados deixaram de prestar serviço, o que acaba sobrecarregando os hospitais que ainda mantêm, que são os hospitais universitários e os hospitais municipais. Um problema traumático, né, na região, portanto, de uma maneira geral, a gente deu uma pesquisada lá no IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, que faz justamente a tabulação de dados de todos os municípios brasileiros usando fontes primárias, como você viu aí na reportagem do Everton Ramos. O que acontece? As cidades, de uma maneira geral, vão mal na área da saúde. Tem outros índices que vão relativamente bem, mas na saúde vão mal. Existe uma ideia de que todo o dinheiro que se aplica na área da saúde não é o suficiente. É como se fosse lá um saco sem fundos. Mas a gente sempre sabe que é possível utilizar melhor os recursos públicos, usar de criatividade e melhorar, sim, os índices. A história só está começando, temos eleições municipais esse ano, vamos usar esse índice Áquila em todos os pilares, educação, transporte, bem-estar social e etc. E nós vamos, portanto, trazer outras reportagens aqui, trazendo justamente um raio-x sobre as cidades da nossa área de cobertura.